meus queridos amigos, enquanto a maioria dos investidores está preocupada com as oscilações do mercado, eu vou te mostrar aqui 4 ações que não só vão pagar bons dividendos em 2024, mas também prometem continuar enchendo o bolso do acionista de dividendos nos próximos anos. A primeira ação que a gente vai falar aqui é uma ação que eu gravo bastante vídeo, bastante conteúdo aqui, é a Taesa. Se a gente vê aqui, a ação está custando R$ 34,00 a unit, R$ 34,71 nesse momento, com um dividend yield projetivo na casa dos 10,21%, de acordo aqui com a plataforma AGF+. É uma ação que vai pagar dividendos atraentes nos próximos anos. A empresa está passando por um momento onde ela está precisando reduzir a distribuição, ela anunciou uma redução no pagamento para 2024 devido à maior alavancagem, a necessidade que ela tem também de fazer investimentos, mas ela pode voltar a aumentar essa distribuição em 2025, em 2026 também. É uma empresa que tem boas margens, boa rentabilidade. Se a gente olhar aqui os indicadores da Taesa, o que a gente consegue ver? Um P sobre L de 8,83, um PVP de 1,7, um dividend yield muito interessante. Aquela coisa, talvez não seja das empresas do setor elétrico nesse momento a empresa que eu acho mais interessante, mas em termos de dividendos, sim. Tem como negar que a Taesa tem sido uma ótima pagadora de dividendos. É claro, ela tem seus desafios ali para que ela consiga renovar sua base de ativos. Muitas concessões vencendo nos próximos anos. A Taesa, que é uma transmissora de energia, mas é uma empresa muito bacana. Boas margens, margem líquida acima de 40%, margem bruta de 60%, 63,14%, margem EBITDA de 68,59%, PVP de 1,7% nesse momento. Uma empresa que tem um bom ROI, uma empresa bem rentável, a média aqui nos últimos anos acima de 23%. Então, na minha opinião, uma das empresas mais seguras do setor elétrico, e justamente por isso, pelo fato de ser uma empresa muito segura, você pega uma transmissora, é uma empresa com um bom histórico de operação ali, um bom histórico operacional, um bom histórico de resultados. É um setor, um segmento muito seguro, muito previsível. Você pega dentro do setor elétrico, que já é um setor previsível, um segmento mais previsível de todos ali. Ou seja, muita segurança. Por isso que talvez nesse momento é a empresa que paga um prêmio menor em relação à renda fixa, ao Tesouro Direto, IPCA+. Portanto, não seja talvez a empresa que eu acho mais interessante nesse momento, mas uma excelente empresa. Na sequência aqui a gente tem MAHLE Metal Leve, um dividend yield projetivo de 13,46%, dividendos nesse momento de 25% praticamente. Eu acredito que ela pague até mais do que isso, mas a empresa ela tem suas peculiaridades também. O que a gente pode ver aqui quando a gente olha para essas ações aqui? Um PVP de 4,10, então se a empresa tem um PVP muito alto, há de se esperar que a rentabilidade medida pelo ROI, lucro líquido, sobre o patrimônio líquido seja elevada também para compensar isso. Vamos ver se é isso mesmo, mas dividend yield de 23,86%, um P sobre L de 5,95, abaixo de 6. Então, um P sobre L de 6 já significa que essa empresa, se tudo continuar meio que do jeito que está, você vai ter esse retorno, né, em um prazo que justifica isso, isso é mais interessante do que você receber, por exemplo, 10% ao ano na renda fixa. É claro, existem vários riscos dentro de cada negócio, não é só isso que a gente tem que olhar. Mas sim, aquilo que eu tinha falado para vocês sobre o ROI da empresa é elevadíssimo, portanto aquele PVP não pode ser considerado tão alto. Média nos últimos anos acima de 29%. Se você pega de 2020 para cá, esse ROI subindo muito por conta do lucro líquido da empresa, né, que subiu bastante. A empresa teve um bom crescimento de lucro, até porque se você pegar o valor por ação também diminuiu. Então a gente olha aqui o valor por ação, 8,17 nesse momento. Nos últimos anos ele saiu de 12,65, chegou a bater 6,72 e nesse momento 8,17. Então tanto o lucro cresceu quanto o valor por ação diminuiu. Então aquela coisa, né? Lucro líquido sobre patrimônio líquido, lucro crescendo, patrimônio líquido diminuindo, isso faz o ROI crescer. O que essa empresa faz? A gente está falando aqui de uma empresa de autopeças que atua na fabricação e comercialização de peças de motores a combustão, filtros automotivos também. Eles fazem
parte do grupo de autopeças alemão MAHLE, né? O grupo MAHLE, que é um dos mais tradicionais do setor de autopeças do mundo, que surgiu na Alemanha em 1920. É uma empresa gigantesca, fabricam as peças originais, né, de várias montadoras, por isso eles têm como clientes montadoras de automóveis, e no segmento de peça para reposição, aí os clientes da empresa são grandes distribuidores de autopeças, retíficas de motores, enfim, tem uma base ali bem diversificada, não tem uma concentração muito grande num único cliente. Falando aqui do payout da empresa, que é algo que me chama a atenção, esse dividendo alto aqui, ele tem uma certa justificativa, o preço da ação está acompanhando por conta desse payout que está bem acima de 100%, já foi de 100% em 2022, em 2023 a empresa chegou a distribuir quase 200% do lucro, nesse momento um payout elevado ainda. Então isso é o que pega muito, pagar mais do que 100% do lucro é insustentável a médio e longo prazo sim, não dá para a empresa fazer isso, a não sei que ela destrua valor, venda ativos. É uma empresa que tem boas margens, se a gente for ver aqui, é uma empresa que tem margens interessantes, uma margem líquida interessante, uma margem bruta também elevada, uma margem EBITDA acima de 20%. Então, é uma empresa, do ponto de vista operacional, interessante. Ela vem pagando dividendos devido muito à necessidade da controladora dela, e isso acaba não sendo muito bom. A controladora precisando desses dividendos, isso mostra para a gente ali uma certa fragilidade no quesito governança. Tá? A controladora ela vende também algumas peças diretamente, poderia ser fabricado pela empresa do Brasil, mas não é. Emitiu ações para pagar dividendos sem, digamos assim, necessidade. Então esse payout ele não é sustentável, como eu disse. Então, operacionalmente, a empresa é boa, é uma empresa interessante, mas apesar de lucrativa, também tem dúvidas ali se a companhia vai ter condições de seguir relevante no mercado de peças do setor automotivo à medida que carros elétricos sigam também aumentando a sua participação na frota, se tornando mais populares, digamos assim. Então, se uma empresa ela não vê oportunidades, no caso aqui a controladora, não vê oportunidades rentáveis para reinvestir seu lucro, isso acaba podendo dar margem para você entender que a companhia não prevê muito crescimento desse mercado. Então, no último vídeo, eu falei das 4 perguntas simples que a gente se faz ali antes de investir num negócio. Então, olhando para a empresa, né, o negócio é de simples compreensão? Você consegue entender como que a empresa ganha dinheiro? Nesse caso aqui, né, acho que não tem dúvida, a empresa ela tem um bom histórico operacional, um histórico operacional consistente? Também acho que sim. A 4ª pergunta, você consegue segurar esse dinheiro por muito tempo, no longo prazo, conseguir fazer aportes regulares? É isso mesmo que você quer? Esse é o seu objetivo? Talvez isso aqui seja o mais importante quando a gente fala de qualquer ação. Mas a 3ª pergunta é, o negócio e o setor seguem apresentando boas perspectivas de longo prazo? Por isso que a gente fala tanto em setores perenes, talvez seja nesse ponto aqui e que a MAHLE está ligando essa luzinha de alerta. Eu queria saber a sua opinião, o que você acha da empresa. Deixa aqui nos comentários. Na sequência aqui, a gente tem Banco do Brasil, BBAS3, com a ação custando R$ 26,19 nesse momento, um dividend yield projetivo de 10,78%. O próximo anúncio é de acordo aqui com o dividendo inteligente em agosto. Setor de bancos, margem de segurança interessante. Banco do Brasil, aquela coisa. P sobre L é de 4,58 vezes, PVP de 0,86, um dividend yield legal. Eu vou deixar para falar de Banco do Brasil mais para frente aqui, mas assim, o banco ele divulgou bons resultados no primeiro trimestre de 2024, acima das expectativas, registrou um lucro de 8,7 bilhões, crescimento de mais de 7% ano a ano, se eu não me engano, margem financeira robusta, inadimplência estável. Você tem ali preocupação dos reflexos da queda no preço das commodities no segmento agro, isso acabou se dissipando também, seria um possível risco. Então, apesar desse cenário ainda difícil, o banco ele vem mantendo a inadimplência controlada em todos os seus setores ali na sua carteira de crédito, tanto no agro quanto de pessoa física. A carteira de crédito segue crescendo, com destaque para variar para o agronegócio, expandiu 20 bilhões de reais desde dezembro do ano passado.
o Banco do Brasil ele deve apresentar um dos maiores dividend yields desse ano. Eu acho que vai pagar sim ali na casa dos 10% ou mais. Anunciou um recorde ali de mais de 260 bilhões em recursos para o Plano Safra 24-25, aumento de 13% em comparação com o período anterior. Isso ali vai para apoiar produtores rurais, cooperativas, empresas do agronegócio. Isso vai impulsionar investimentos no setor, vai trazer mais robustez para a carteira de crédito, mais robustez ainda, porque você pega esse aumento, é uma resposta a uma crescente demanda que a gente tem de investimentos no agronegócio. Então o banco ele tem essa característica, esse DNA de fomentar esse desenvolvimento. E com relação à maior robustez que eu falei para vocês, boa parte desses investimentos, desse crédito aí, ele é subsidiado. BB Seguridade é a nossa próxima empresa, mas eu vou voltar a falar de Banco do Brasil. Mas BB Seguridade aqui, na casa dos R$ 33,00, dividend yield projetivo acima dos 10%, próximo anúncio em agosto também. BB Seguridade aprovou um pagamento de dividendos referente ao primeiro semestre desse ano, corresponde ali a um dividendo por ação um pouco acima de R$ 1,35. O pagamento vai acontecer em agosto. A companhia ela continua entregando resultados muito bons, trazendo ali rentabilidade com remuneração e crescimento para o acionista. O agronegócio está puxando esse resultado, a empresa hoje com dividend yield de 8,59. Inclusive, a empresa ela divulgou os seus informes da originação de seguros no mês de maio, ela vinha com uma média ali entre 14 e 18 milhões de reais de prêmio de prestamista por dia, e esse valor ele caiu para caiu de 14,4 para 9,7, que é um tipo de seguro associado a operações de crédito, empréstimos, financiamentos, contratado para garantir a quitação ou o pagamento das parcelas de um empréstimo em caso de eventos que impossibilitem o devedor ou mutuário ali de cumprir as obrigações financeiras. Então, se uma pessoa contrai um empréstimo pessoal, por exemplo, e durante esse período de pagamento sofre algum acidente, que deixa ela permanentemente incapaz de trabalhar ou temporariamente, esse seguro ele pode quitar o saldo devedor, parcelas, o saldo remanescente, garantindo que a pessoa não fique inadimplente e protege também a instituição financeira de um possível calote. Enfim, esse tipo de seguro ele é especialmente importante em financiamentos de longo prazo, financiamentos imobiliários, de veículos, onde o valor desse saldo devedor ele pode ser muito alto. A pessoa pode ter várias prestações ainda faltando pagar. Então, certamente isso aqui vai ter tem impacto da catástrofe que a gente teve no Rio Grande do Sul. Pode ser um indicativo de que o Banco do Brasil está segurando o crédito por ali. A gente também deve ver a sinistralidade aumentar nos próximos resultados, porque a seguradora também vai ter que arcar com mais indenizações oriundas da região sul. Apesar de ser números aqui negativos, eu continuo acreditando que é uma ótima empresa por esses números aqui, uma excelente empresa, uma excelente escolha para o longo prazo quando a gente fala de dividendos. E aí não tem renda fixa que bata, né, meus queridos amigos? A gente pega aqui Banco do Brasil, uma empresa que está pagando um dividendo de quase 10%, deve pagar 10% nos próximos 12 meses ou mais, com PVP de 0,86, ou seja, negociando abaixo do valor patrimonial, com um payout abaixo de 50%, ou seja, a empresa retém mais de 50% do lucro para investir nela mesma, lucros consistentes e crescentes, pagando um dividendo de 10%, mesmo com essa retenção de lucro acima de 50%, ela consegue entregar um dividend yield acima de 10%, nos próximos 12 meses deve entregar, mas aqui na casa dos 10%. Vou mostrar aqui para vocês o histórico de crescimento de dividendos da empresa nos últimos 10 anos, ou seja, dividendos crescentes, histórico de crescimento de lucros do Banco do Brasil nos últimos anos. Você pega aqui crescimento de lucros, não tem renda fixa que bata nisso aqui, renda fixa do Tesouro. O Tesouro está pagando IPCA mais 6,5, mais 7, não importa. Não tem como uma empresa dessa aqui ser um investimento por esses múltiplos aqui, nessas condições, no médio e longo prazo, você montando uma carteira com empresas com essas características, não tem como
isso pagar menos, render menos do que a renda fixa. Uma empresa ou outra dessa carteira pode acabar se ferrando, se dando mal, não sendo um bom investimento. Por quê? Porque você não tem como prever o futuro. As empresas estão expostas a vários outros fatores que podem prejudicar os seus resultados de médio e longo prazo. Mas eu quero dizer que uma carteira de ações voltadas para empresas de setores perenes, pagadores de dividendos com essas características, isso aqui não tem como perder para a renda fixa. Fico por aqui, um abraço, tamo junto, valeu!